Olá pessoal, vamos dar continuidade então à unidade 1 com a parte 2. Alguns exemplos para a gente entender essas características, né, dos materiais em algumas aplicações. Então, primeiro exemplo, um martelo e uma bigorna, certo? Então, o que é importante aqui? Para que serve um martelo e uma bigorna? O martelo e a bigorna são ferramentas bastante antigas, certo? Utilizadas para forjamento. O que é o forjamento? Quando a gente utiliza pressão e impacto para conformar uma determinada peça, um determinado componente, um determinado material. Então, por exemplo, a gente pode fazer ferradura numa bigorna dessas. Como é que acontecer? A parte chata da ferradura, né, a parte lisa dela, a gente faz naquela parte que é reta da bigorna. A parte da ferradura que tem a curvatura, a gente faz naquela ponta curvada que está na direita da imagem da bigorna aí. Então, como a gente utiliza? A gente coloca a peça que a gente está fazendo o forjamento em cima da bigorna e bate com o martelo em cima para dar o formato da peça, certo? Então a peça ela vai aderir ao formato da bigorna, né, onde ela está sendo prensada contra. Né? Então a peça vai estar ali em cima da bigorna, o martelo bate, dando o formato à peça. Tanto o formato plano, liso, ali, reto, né, quanto o formato em curva. Então, quais são as características importantes nesse exemplo aí? Como é um processo onde tem batidas e bastante força aplicada nos componentes, a gente consegue perceber que precisam ser componentes com bastante resistência, né? Eles não podem quebrar numa batida, nem se deformar. Eles precisam manter a forma, certo? Tem que manter aquela estrutura. Então a resistência é um fator bastante importante, né? Que é facilmente perceptível. Já uma outra característica que não é tão facilmente perceptível é o peso dos dois componentes. Eles são muito importantes porque a bigorna ela precisa ter um peso suficientemente grande para que quando a gente bata a peça com um martelo em cima dela, a bigorna não se mova e mantenha a posição. Já o martelo, ele não pode ser tão pesado. Por quê? Porque senão o operador, né, o ferreiro ali que vai estar batendo, não vai ter força para ficar levantando o martelo repetidas vezes para bater em cima da peça, certo? Então, eles possuem, num ponto eles possuem a mesma característica, a mesma propriedade, a resistência, né, precisa ser elevada, porém o peso deles não pode ser, dos dois, não podem ser elevados. Um tem que ser bastante elevado e o outro tem que ser relativamente leve, possibilitando que uma pessoa levante ele várias vezes. Então, imagine fazer o contrário, né? Deixar o martelo em cima da mesa, botar a peça em cima do martelo e bater com a bigorna em cima. Seria quase impossível. Então, isso é um exemplo bastante simples, né? Mas importante para destacar essa diferença entre as características e as propriedades dos materiais. Vamos para um segundo exemplo aqui, então. Uma bicicleta. Bicicleta, todo mundo conhece o funcionamento, sabe? Acredito que todos saibam andar de bicicleta. Porém, muitas vezes passa despercebido as funções dos componentes da bicicleta, ou quais são as propriedades que eles precisam ter. Por exemplo, se a gente pegar o quadro da bicicleta, a parte metálica do centro ali, onde ficam todas as peças presas, precisa ser uma parte rígida e resistente. Se não for rígida, quando a gente sentasse em cima da bicicleta, a bicicleta ela simplesmente ia ceder, ela ia se dobrar toda, a gente não ia conseguir andar. E ela tem que ter uma certa resistência para aguentar o impacto, se a gente passar num buraco, acontecer alguma coisa também não se quebrar, né? Então, as principais características do quadro da bicicleta, então, é a rigidez e a resistência. Agora, se a gente parar para ver, por exemplo, no banco e as rodas, eles precisam ser relativamente macios, certo? O banco ele tem que ter um conforto por cima para que a gente fique sentado e não se machuque, né? Porque períodos de muito tempo em cima de uma bicicleta pode acabar machucando. Já as rodas da bicicleta, né, os pneus de borracha, por que eles são de borracha? Primeiro, porque a gente consegue encher os pneus, deixar eles com a pressão ideal, e essa pressão ideal dentro do pneu, e o pneu sendo flexível, né, sendo elástico, acaba absorvendo parte da vibração da bicicleta no solo. Se as rodas, né, os pneus, eles fossem de materiais duros, que não tivesse a flexibilidade, a bicicleta ia fazer muito barulho quando estivesse andando, não ia absorver praticamente nada da vibração e da ondulosidade do solo,
tornando assim desconfortável o andar da bicicleta. Então a gente precisa que o pneu ele tenha flexibilidade, né? Ele tenha um jogo, né, para conseguir absorver esses choques do terreno. Um outro elemento bastante importante são os cabos de freio. Por que eles são importantes para esse nosso estudo? Se a gente parar para pensar, os cabos eles têm que ser resistentes, porque quando a gente freia, eles têm que ser capazes de transmitir a frenagem às rodas sem se romper, certo? Então eles têm que ser resistentes da mesma forma que o quadro da bicicleta. Porém, diferente do quadro, eles precisam ter flexibilidade também para se dobrar, né? Para se curvar dentro das mangueiras que conduzem eles desde da manopla até os freios, né? Que fazem a frenagem das rodas. Até as pastilhas que fazem a frenagem das rodas. Então eles são resistentes e flexíveis. Já o quadro ele é resistente e rígido, certo? Então assim a gente começa a entender que para cada aplicação existe uma característica ideal a se obter com o material. Material que supra essas características. Terceiro exemplo, né, para elucidar outros pontos, seriam as turbinas de um avião, né? Um avião é um equipamento, né, uma máquina, um meio de transporte bastante complexo. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, esse estudo, é feito para todos os componentes do avião, como todos os componentes da bicicleta, certo? De maneira bastante exaustiva e bastante profunda, né? A nossa análise aqui ela é mais do ponto de vista didática, mais exemplificativa. Ela não é tão aprofundada em todos os elementos, né? Todos os aspectos que precisariam ter num projeto aprofundado desses componentes. Então, o que acontece na turbina de um avião? Como ela funciona? A turbina, ao girar, ela succiona o ar para dentro. Esse ar, então, é comprimido. Depois de ser comprimido, ele entra nas câmaras de combustão, onde é injetado combustível. E essa mistura ar-combustível é queimado, aumentando muito a pressão e a temperatura e acelerando a passagem desse fluido, né? Inicialmente do ar, depois do combustível, por dentro da turbina. E ao sair no final da turbina, ao passar pelas pás em velocidade muito alta, ele acaba transmitindo essa sua velocidade, essa energia que ele tem para a saída da turbina, né, para o rotor da turbina, que faz com que a turbina gire mais e assim puxe mais ar e o ciclo se repete. Certo? É basicamente assim que funciona a turbina de um avião. O que acontece? Como o fluxo de ar, né, dessa mistura ar-combustível, que depois viram os gases, né, da combustão ali, estão em temperaturas muito elevadas, em pressão muito elevadas, isso causa uma abrasão internamente na turbina. Então a turbina precisa ser formada, né, por um material que aguente essa abrasão, tanto da temperatura quanto da velocidade de escoamento do fluido. Então esse é um ponto já bastante importante para o material da turbina. Outra coisa, a pressão lá dentro é muito elevada também, de maneira que o material também precisa ser resistente à pressão. Além da pressão, a temperatura que atinge dentro das câmaras também é muito elevada. Então o material tem que ser resistente à pressão, à temperatura e à abrasão do fluido. Então, três características muito importantes para o material da turbina do avião, certo? Então, isso finaliza nossos exemplos, né? Acho que deu para vocês terem uma noção bastante boa da diferença de característica para uma determinada aplicação, certo? Cada aplicação vai ter suas características necessárias, seus pré-requisitos, né, que os materiais precisam atender. Caso não atendam, aquilo ali vai se estragar muito rápido ou então não vai nem funcionar, certo? Então acho que deu para a gente ter uma noção bem legal de como que funciona, ou a importância das características dos materiais. Caso vocês tenham alguma dúvida nessa parte, vocês vão botando ali no Moodle, né, perguntando para a gente que a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Se não, durante a semana, depois no momento da aula síncrona, a gente responde para vocês. Certo, pessoal? Finalizamos aqui então os exemplos da parte 2 da aula.